Olá, boa tarde, meninos e meninas que assistem o canal. Ana Silva, sou eu e o canal é Fogo do Espírito. Olha, em primeiro lugar, espero que tenham passado uma semana abençoada e que o Papai do Céu venha abençoar o resto da vossa vida, a vossa família e a vossa caminhada pela vida adiante até ao vosso encontro com Ele. E hoje eu venho aqui falar de uma história de gratidão, uma história, um exemplo de coração humilde e de coração eternamente grato, de coração de amor, de coração de eterna duradouro. E aqueles que têm uma aliança com Deus e conhecem a palavra já devem estar a saber de quem é que eu estou a falar. De qualquer forma, eu passo a dizer, e tu que não conheces, bora lá assistir o vídeo porque vais ficar maravilhado ou maravilhada com esta história. Então, o personagem bíblico que eu hoje resolvi trazer aqui como aquele que eu acho que nós devemos mais imitar, que é um caso de coragem, um caso de amor, um caso de luta, um caso de confiança em Deus. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que Jó. Jó, ele era uma pessoa que tinha tudo, Jó era rico, Jó tinha as suas mulheres, ou a sua mulher, agora não recordo sinceramente, não recordo se ele tinha uma mulher ou várias, mas naquele tempo é normal que tivesse várias. E portanto tinha os seus filhos e filhas, era uma família linda, abençoada e próspera. A dada altura, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, foi à presença de Deus, diz a Bíblia que ele foi à presença de Deus e foi acusar Jó. Acusar em que sentido? Não que Jó andasse ao contrário daquilo que devia andar na presença de Deus, mas foi acusar Jó de que, perante Deus, de que Jó era assim, porque Jó era imensamente grato a Deus e Jó era muito devoto, fazia as suas orações, estava em constante comunhão com o Criador. E o diabo então foi à presença de Deus dizer o quê? Dizer que o filho Jó era assim porque ele lhe tinha dado tudo. E desafiava então o diabo desafiou a Deus para tirar tudo a Jó, a ver se ele continuava o mesmo adorador que já tinha sido. E o que é que acontece na história? Acontece que Jó perde a família, perde a saúde, perde tudo, a própria família fica contra ele porque diz que Deus é esse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Portanto, vejam só que família é que Jó tinha, a mesma que por vezes nós temos, que perante a nossa entrega a Deus às vezes não entende. Não estou a falar aqui de casas em que colaram um pedacinho do céu assim como o meu se transformou, porque Deus assim o fez, mas casas em que uma pessoa é convertida e a outra não é, e a pessoa está na luta, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas vão ser usadas pelo mal para falar mal da tua fé, para falar mal da tua devoção a Deus, porque há momentos em que ou tu tens que te consertar mais com Deus para seres abençoado, ou tens que crer mais que aquela bênção já é tua para seres abençoado, ou então estás a passar uma provação, tal e qual como já passou, e então a tua família, se tu próprio às vezes custa a entender como é que crês em Deus e tens uma aliança com Ele e passas por certas coisas, a tua família que é incrédula, muito pior. E então às vezes sai das boquinhas assim de quem mais nós amamos, sai a conversa de que falas tanto de Deus, ou quem é esse Deus que tu pregas que afinal de contas e vives a vida que vives, ou és a pessoa que és e por isso temos que ter muito cuidado se vocês querem aprender mais um bocadinho disto, ou relembrar que às vezes nós sabemos tudo mas nunca sabemos tudo, e então é por isso que eu às vezes relembro as coisas para que vocês vão lá ao vídeo anterior e vejam lá o comportamento e a questão do amor próprio e também os comportamentos que devemos ter perante as pessoas que nos rodeiam, do modo em que somos cristãos. Não estou a falar de comportamentos em geral, mas do comportamento que um cristão deve adotar perante as outras pessoas. E isso está no vídeo anterior, vai ao vídeo anterior e assiste, porque eu falo lá disso. E então, mas os familiares que não são crentes, ou creem em Deus de uma forma diferente que a pessoa crê,
normalmente vem com esses ataques. Esses ataques, por vezes, não é a própria pessoa que é assim má, é o mal que a usa para atacar, para fazer com que a tua fé caia por baixo, porque depois, se tu deres crédito a essas vozes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais olhar realmente e vais pensar, se Deus fosse comigo, então porque é que isso me estava a acontecer? Porque é que esse problema me sobreveio? E então, mas isso são tudo artimanhas do mal que usa as pessoas para que tu caias na fé e, portanto, alerta aí, porque se o diabo é esperto, nós temos que ser muito mais. Se ele sabe tudo, porque ele conhece, lembra-te que ele existe desde o início da fundação do mundo, assim como Deus existiu, ele também existiu desde aquela altura, e então o que é que acontece? Acontece que ele sabe tudo do mundo, ele sabe mais do mundo espiritual do que nós, porque ele vê o que é que está à sua volta no mundo espiritual, e nós, meros mortais, não vemos o que é que está à nossa volta, mas sabemos porque Deus diz na Bíblia, porque o mundo espiritual, o que é que existe no mundo espiritual, e estuda os Evangelhos, estuda a Bíblia e verás o que é que lá existe no mundo espiritual, e portanto nós temos que ser mais sábios e estar sempre 10 passos, 20 passos, 1 milhão de passos à frente dele. Porque ele sabe exatamente quais são os teus pontos fracos, os meus pontos fracos, os pontos fracos de toda a gente, porque ele está sempre atento àquilo que nós andamos a fazer, às nossas reações, através das nossas reações, porque ele não conhece a nossa mente, só Deus a conhece, mas através das nossas reações. Queres um exemplo? Por exemplo, se tu és um rapaz e tens dificuldade em te manter no caminho, ou seja, se és tens muita dificuldade em passar por uma rapariga e não começar a observar os dotes dela físicos e não começar logo a imaginar coisas, o diabo sabe disso só através dos teus olhares, dos teus comportamentos, das tuas atitudes. Então temos que estar sempre 1 milhão de passos à frente dele e ser mais inteligentes do que ele, porque ele é muito inteligente, mas ele não tem a nossa inteligência, e por isso ele tem tanta raiva dos filhos de Deus e dos cristãos. E então, mas o cerne do vídeo não é propriamente falar aqui do maligno, nem é falar aqui a 100% desse tipo de coisas, mas trazer aqui o exemplo de um grande adorador, que foi Jó. Então, olha, é assim, nós temos uma dor de barriga, ou cai-nos uma unha do pé e já questionamos porque é que aquilo nos acontece. O familiar afasta-se dos caminhos de Deus ou afasta-se da igreja e nós questionamos porque é que aquilo acontece. Aquele familiar que era um filho tão certinho, tão correto, mete-se na droga ou mete-se no álcool, ou começa a andar com más companhias, ou começa a entrar em coisas sexuais que nós nem estávamos à espera, e nós perguntamos como é que é possível que aquilo tenha acontecido. Olha, imagina lá se te visses uma pessoa milionária, cheia, com uma família bela à tua volta, de filhos, de mulheres, né? No nosso tempo não é assim, no nosso tempo é uma mulher, não é um homem, mas imagina lá que te vias repleto disso e de repente te vias sem nada disso. Então, além de te ver sem nada disso, como foi o caso de Jó, porque a família dele morreu toda, ainda te vias também com um problema de saúde, ao ponto, mas não é um problema de saúde, aquele cancro ou aquele problema de saúde que os médicos ainda vão conseguindo dar medicamentos para a pessoa não sentir as dores e vão conseguindo empatar as coisas de forma a que a pessoa tenha alguma qualidade de vida enquanto não parte deste mundo. Estou a falar de uma doença que o Jó tinha na pele ao ponto de ter que se raspar com um caco para arrancar tipo aquelas postelas que vinham das borbulhas, dos inchaços, do pus que o corpo de Jó tinha, que era todo cheio de crostas e de coisas do género. Portanto, Jó viu-se passar de um extremo ao outro, enquanto que muitas vezes nós nunca fomos milionários, nunca tivemos assim a maior saúde do mundo, sempre tivemos uma ou outra coisinha, mas quando nos aparece uma coisa um pouco maior, é como eu digo, às vezes uma dor de barriga, às vezes uma coisa assim esquisita, já a pessoa fica a questionar Deus. E Jó não. Jó sempre deu glórias a Deus. Ele depois fez aí uma exposição, foi diante do tribunal de Deus e fez a sua exposição e disse
que tinha sido sempre uma pessoa correta aos olhos de Deus, tinha sido uma pessoa que se desviou do pecado e como é que estava numa situação daquelas e Deus o abençoou e lhe deu tudo triplicado outra vez. Mas, portanto, vê só o espírito de adorador deste homem, porque ele nunca negou Deus. Ele simplesmente ficou revoltado. Não aceitar, não é questionar, ele não questionou, mas ele revoltou-se porque aquilo não era uma coisa que tivesse de acordo com o tipo de fé que ele tinha. E daí que ele se revoltou com a situação e levou até Deus a sua revolta. Não, nunca em altura nenhuma Jó questionou que Deus é esse que me está a fazer isso. Apesar das pessoas todas à volta dele, os amigos dele, toda a gente lhe dizia isso. Que Deus é esse que tu serves e que te põe nessa situação. Portanto, o vídeo de hoje foi esse. Eu quis trazer aqui a história de Jó porque acho que é um grande exemplo de um grande adorador. Houve um dia que eu até pus no meu Facebook que homem foi esse e pus lá, realmente aquilo é um exemplo de um grande adorador, porque na dor maior que a maior parte de nós não sabe o que é, e muitos de nós nunca saberemos o que é isso, e na maior dor possível, ele depois de ter perdido família, ter perdido dinheiro, ter perdido tudo o que ele tinha, até a saúde, ele estava vivo e ele agradecia por estar vivo e por Deus lhe dar a bênção de poder falar com ele. Portanto, que exemplo é esse de homem, que exemplo de adorador, que exemplo para nós tomarmos para a nossa vida, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha edificado a tua vida e a tua fé e não esmoreças nunca. Ora sem cessar, porque o nosso Criador é grande e apesar de todas as coisas do mundo espiritual que nós não vemos e muitas vezes não entendemos, Ele está aí e está pronto para te abençoar se tu somente creres e te posicionares no caminho para receber a bênção, tá bom? Então, muito obrigada por assistir ao vídeo, deixa o teu gosto, não te esqueças, subscreve o canal para assistir a novos vídeos, ativa o sininho e, se quiseres, deixa aí o teu comentário que eu vou ter todo o gosto em responder. Mil beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, uma boa semana, uma semana abençoada.